Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes notícias do nosso Vascão. Tivemos novidades quanto ao contrato com a Nike, o Vasco fazendo aí um acordo mundial aí com a marca norte-americana, você vai entender tudo, tivemos detalhes trazidos agora há pouco pelo Globo Esporte. Vamos falar também aqui da proposta recusada pelo Vasco aí de 25 milhões de euros para contratar o garoto Ryan de um time europeu. Vamos falar também aqui da situação do Andrés Gomes, o jogador vem tendo repercussão internacional, as atuações dele aqui no Brasil, vem repercutindo fora daqui do nosso país. Muita coisa para a gente falar agora, contratações, planejamento para Libertadores, quem sabe, possível Libertadores em 2026. Hoje tem um jogo que o Vasco tem que secar bastante, que é Fluminense e Ceará, hein? Mas antes de começar aí, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta pouco para a gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí no canal para ajudar a gente a crescer, atingir marcas importantes aqui. Dá essa moralzona, compartilha também com a sua galera. Obrigado aí quem tá sempre hypando aí nossos vídeos aí também. Se você não tá hypando, clica aí no hypar pro YouTube também recomendar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro, hein? Muito obrigado aí quem tá ajudando o nosso canal. Bom, pessoal, um dos destaques do Vasco nessa atual temporada, após a belíssima janela de transferências aí no meio do ano, as atuações do atacante Andrés Gomes vem tendo repercussão internacional. O Diário AS, lá da Colômbia, deu destaque aí na capa do jornal impresso dessa terça-feira aí para o atacante vascaíno. O jornal fez questão de destacar que o jogador está vivendo um ótimo início no Vasco e que ele está voando no Brasil. Certamente aí o Andrés Gomes pode estar, quem sabe, na próxima lista de convocação da seleção colombiana, assim também como a gente espera que o Carlos Cuesta também esteja. Só que o Andrés Gomes é um jogador que conseguiu naturalmente a titularidade do Vasco, é um jogador que tá realmente jogando muita bola, deve ter repercutido bastante aquela arrancada dele no jogo contra o Red Bull Bragantino pro gol do GB, né? Porque ele é um jogador que já foi convocado para a seleção colombiana, da mesma forma que aqui no Brasil a gente fica debatendo, o Coutinho merece chance, o Ryan merece para a seleção. Lá também na Colômbia eles ficam debatendo sobre os jogadores colombianos, né? E certamente o Andrés Gomes deve estar na pauta da população colombiana e quem sabe pode ser que ele esteja na próxima lista aí da seleção colombiana que fará amistosos também agora nessa data FIFA que vai ter agora no meio de novembro. Com certeza a gente torce bastante para que ele seja convocado, é sempre bom ter jogadores do Vasco convocado às suas seleções, né? E também tem aí o Carlos Cuesta, como a gente falou, e pode chegar mais um, né? Que é o Lerma, né? Jogador também da seleção colombiana, que o Vasco tem um interesse na contratação dele pro ano que vem. O jogador tá no Crystal Palace, tem 31 anos, jogador titular incontestável da seleção da Colômbia, sempre vem sendo convocado com constância aí já há alguns anos lá na seleção colombiana. Vamos ver se o Vasco vai ter um trio de colombianos no ano que vem. Só que o que a gente tem hoje é o Cuesta e o Andrés Gomes, e os dois, cara, estão destruindo, estão jogando muita bola. O Cuesta traz uma imponência, uma segurança absurda no sistema defensivo do Vasco, e o Andrés Gomes vem mostrando total velocidade e um jogador objetivo dentro dos jogos, né? Tomara que esses dois jogadores continuem bem e que eles sejam convocados. E os jogadores do Vasco também vivem a grande expectativa também para serem convocados para suas seleções, né? No próximo dia 3, na segunda-feira, vai acontecer a convocação da seleção brasileira e o Vasco tem 4 jogadores vivendo grandes expectativas, né? Que é o goleiro Léo Jardim, o lateral direito PH, que na minha opinião é o favorito de todos eles a ser convocado aí na próxima lista. Também tem a situação do Coutinho e do Ryan. Esses 4 jogadores vivem uma expectativa de, quem sabe, estarem aí na lista final do Carlo Ancelotti. Ainda não tivemos vazamento de uma possível pré-lista feita pela CBF, que sempre tem, né? A CBF sempre faz uma lista com 60 ou 40 jogadores, não vou me recordar aqui o número ao certo, mas tem muitos jogadores que sempre são observados e sempre figuram essa pré-lista. Se tivesse ali os 4 jogadores do Vasco, a gente poderia ter uma perspectiva, uma expectativa grande de que pelo menos 2 deles poderiam ser convocados. Cara, na minha opinião, eu levaria os 4, mas eu acho, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, acho que o Carlo Ancelotti não vai convocar 4 jogadores do Vasco. Pode ser que seja uma grata surpresa. Tomara, se Deus quiser, tomara. Eu torço bastante por isso. Além de torcer, claro, pelo sucesso deles no Vasco, também torço pela carreira dos jogadores aí na seleção brasileira. E quem sabe, né? Vamos ver. Na minha opinião, o Ryan é o mais merecedor de todos, cara. Eu acho que o Ryan tá fazendo jus, sim. Está na seleção brasileira. Ele não é somente o principal jogador do Vasco, mas um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Campeonato Brasileiro. É a maior promessa atualmente do Brasil.
É um jogador que não vai servir somente para o Vasco, mas sim para a seleção brasileira, em Copa do Mundo, em Copa América, por muitos anos aí servir na seleção. É um jogador que tem que ser observado e tem que ser convocado, na minha opinião. Mas, como eu falei, o Paulo Henrique hoje é o principal jogador por ter se destacado bastante nos amistosos contra a Coreia e contra o Japão, fez até gol. E a lateral direita, para mim, já tem dono, né? O PH. Eles falam que não tem dono, mas para mim já tem. O PH, o lateral direito das Copas do Mundo de 2026. Comente aí o que você espera dessa convocação também da seleção brasileira. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. Tivemos uma notícia muito importante trazida hoje pela manhã pelo Globoesporte.com, que o Vasco está negociando com a Nike a ampliação da sua marca de maneira global no contrato com a marca norte-americana. O Vasco já está tudo acertado aí com a Nike para ser a nova fornecedora do time a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Em meio à expectativa do anúncio oficial, que deverá acontecer no fim desse ano, né? Assim que acabar a temporada, o Vasco vai anunciar oficialmente a Nike como a nova fornecedora. O clube e a fornecedora norte-americana têm feito reuniões nas últimas semanas para a definição de detalhes do contrato, que será assinado aí um acordo por 7 anos, 7 temporadas aí de Nike no Vasco. As últimas conversas foram sobre o interesse do Vasco e da fornecedora em transformar o clube em uma marca global. A intenção da direção vascaína é ter todo o processo pensado de forma mundial, desde a produção dos materiais, com os desenhos vindo dos escritórios de fora do Brasil e até as distribuições dos produtos. O Vasco quer estar nas principais lojas físicas da Nike ao redor do planeta, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Isso faz parte do objetivo da direção em ampliar a marca do clube pelo mundo. Houve também, nas últimas semanas, um showroom feito pela empresa de material esportivo com lojistas. A Nike apresentou e demonstrou alguns produtos, sem ainda o desenho final da futura camisa, ainda não está definido. Mas o objetivo da empresa foi já se aproximar das lojas e entender os processos de distribuição. Segundo o Globoesporte.com, nessa reunião não havia representantes do Vasco. No entanto, alguns membros da direção do Vasco já viram o material apresentado pela Nike aos lojistas, como se fosse a base da camisa, ainda sem os designs do Vasco. Os dirigentes gostaram do que viram com a tecnologia de referência da fornecedora norte-americana. A Nike já tem a produção preparada para a fabricação das camisas do Vasco. A empresa pretende investir fortemente no futebol brasileiro em 2026 e, recentemente, além do Vasco, eles renovaram com o Corinthians e acertaram com o Atlético Mineiro aí para 2026. O Vasco, nas redes sociais, nos últimos dias, nas últimas semanas, vem introduzindo de maneira espontânea algumas publicações que lembram a linguagem da empresa americana. Algumas postagens em redes sociais fizeram sucesso com os torcedores vascaínos e a fornecedora gostou bastante da repercussão. O clube usou fontes e modelos de edição que já estavam no próprio pacote gráfico vascaíno. A Puma também era uma empresa que tentou estar próximo de um acordo com o Vasco, porém a empresa não teve grandes avanços nos últimos tempos, com a direção vascaína que optou pela Nike para ser a nossa nova fornecedora, e a Nike agilizou e tomou frente nas negociações e fechou esse contrato com o Vasco. Vale ressaltar que a Puma, depois de não conseguir fechar com o Vasco, foi para o Fluminense para fato de curiosidade. O Vasco tinha nas mãos propostas de 3 empresas de material esportivo, Mizuno de Adora e Além da Capa, com o desejo de renovar, e o Vasco deu total prioridade para fechar com a Nike. E até agora, segundo o Globoesporte.com, os valores são mantidos em sigilos, tanto para o Nike e pelo Vasco. Só que o que a gente teve de informação vazada é de que os valores giram em torno de 30 milhões a 40 milhões anuais, com as informações trazidas pelo jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco. Essas são as informações que temos quanto à vinda da Nike para o Vasco. Já está tudo pronto, a empresa já está toda pronta aí para a distribuição das camisas. Falta alguns ajustes nos detalhes, nos designs, mas eu acredito que já está tudo pronto, cara. A Nike já está com a camisa pronta, já está com a confecção toda pronta aí para começar a distribuição das camisas em janeiro, quando vai iniciar o Campeonato Brasileiro e assim o Vasco apresentar os seus novos uniformes para a temporada. Certamente aí, cara, uma notícia muito boa. O Vasco vai trocar de fornecedora depois de alguns anos aí com a Capa. A Capa voltou para o Vasco em 2020 e está saindo agora em 2025. O que é melhor nisso tudo, além da gente ter a Nike no Vasco, é lógico o contrato maravilhoso que o Vasco teve aí, sendo esse contrato, aparentemente, o contrato com o maior valor financeiro para o Vasco na história, quanto ao assunto material esportivo, fornecedor esportiva. Isso é muito importante, o Vasco querendo expandir de maneira global. Você que gosta de viajar pelo mundo, se você for, por exemplo, para o Japão, pode ser que lá você encontre camisa do Vasco. Nos Estados Unidos a gente espera que seja até fácil encontrar a camisa do Vasco em lojas da Nike lá, até porque tem muitos brasileiros
morando lá nos Estados Unidos, muitos vascaínos, né? Se você mora nos Estados Unidos, assiste nossos vídeos, comenta aí para mostrar aí de onde você é lá nos Estados Unidos. Quando a gente mandava salve aqui pro canal, sempre tinha muitas pessoas lá dos Estados Unidos, da Flórida, lá de Orlando, Miami e por aí vai, né, cara? Muitos brasileiros espalhados pelo país norte-americano e o Vasco pretende expandir para que as camisas do Vasco cheguem até essas pessoas. Tem pessoas que moram fora do Brasil, vascaínos, que por anos não vêm ao Brasil, têm dificuldades para adquirir o produto do seu clube do coração e com a vinda da Nike vai ter facilitado essa ida do produto vascaíno até esse torcedor, né? Principalmente também em Portugal, né? O Vasco está tentando expandir também na Europa. Em Portugal tem muitos vascaínos, cara. O Vasco é descendente de português e claramente a gente espera que com certeza aconteça o melhor cenário possível, que o Vasco expanda mais ainda a sua marca e que fature muita grana com a Nike, que é o que interessa, né? Comenta aí qual a sua expectativa sobre a chegada da Nike. Em janeiro já vai trazer aí o enxoval de camisas do Vasco. Eu acredito que a camisa 1 e 2 será lançadas simultaneamente, instantaneamente, as duas ao mesmo tempo, diferentemente do que vem sendo praticado pela capa, né? Primeiro lança a branca, depois lança a preta. Só que como é troca de fornecedora, a Nike terá que lançar imediatamente as duas camisas, porque não dá para você, por exemplo, jogar uma partida com o uniforme branco, com o logo da Nike, e o outro jogo seguinte com o logo da capa com um tampão, né, cara? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que a Nike vai lançar, lógico, as duas camisas, tanto na cor branca e na cor preta, já imediatamente, e ao longo da temporada vai lançar a camisa azul, que segundo as informações, a camisa 3 será na cor azul, com o template Total 90 e com o escudo do Vasco no meio, centralizado, assim como é a camisa do Total 90 aí, quem já está acostumado com camisa de futebol sabe o que eu estou falando. E segundo as informações, esse será o template, o modelo da próxima camisa 3 do Vasco, né? Vamos aguardar ver se vai pintar algum vazamento, eu tô louco para ver algum vazamento desses novos uniformes da Nike. Bom, pessoal, o Vasco hoje tem que ficar de olho em um assunto muito importante aí, que é o Campeonato Brasileiro e o G6. Hoje tem um jogo atrasado do Fluminense contra o Ceará, e esse jogo é muito importante para o Vasco. Porque se o Fluminense vencer o Ceará, chegará aos mesmos 47 pontos que tem o Botafogo hoje. E se distanciará mais ainda do Vasco, né? Vai abrir 5 pontos do Vasco. O ideal para o Vasco, lógico, hoje é a vitória do Ceará, que está na 14ª colocação com 35 pontos. E mesmo se vence, não vai se aproximar do Vasco. Na minha opinião, hoje é Ceará até morrer, meu amigo. Vamos torcer muito pro Vozão ganhar esse jogo diante do Fluminense. Bom, e também o elenco do Vasco se apresentou normalmente aí na manhã dessa quarta-feira aí, em meio ao caos que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. O Vasco treinou normalmente lá no CT Moacir Barbosa com trabalho e foco para o jogo contra o São Paulo no domingo. Apesar dos problemas que atingiram a cidade nos últimos dias, a programação não sofreu alterações e seguirá assim sem previsão de mudanças. Ontem, inclusive, alguns atletas estiveram no CT do Vasco, sendo o Ryan um dos que aproveitaram 2 dias de recuperação para tentar aí fortalecer a parte muscular, e não houve nenhum tipo de problema mesmo com as operações acontecendo na região onde fica o CT do Vasco. Em breve, vídeos e fotos serão disponibilizados pelo Vasco para reforçar que o Vasco segue trabalhando normalmente, sem nenhuma preocupação aí com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Notícia muito boa para que não interfira aí nesse jogo do Vasco aí contra o São Paulo, né? A preparação do Vasco para esse jogo tão importante. Até hoje, como a gente falou, vai ter o jogo do Fluminense lá no Maracanã. Claramente a gente torce para que nada de ruim aconteça e que os jogadores consigam treinar normalmente para que o Vasco entre focado e vença o São Paulo de qualquer maneira, né? Como a gente vai falando aqui ao longo dos dias, esse é um jogo muito importante para o Vasco. O São Paulo também trata com importância esse jogo, já que eles estão atrás da gente e também ainda mira a pré-Libertadores. Vive uma péssima fase, mas venceu no último jogo. E o Vasco também vem de uma ótima sequência de resultados e não quer deixar baixar o nível, né, cara? Com certeza a gente espera que o Vasco não empate, sequer empate esse jogo. Uma derrota nem está na cogitação, nem está sendo cogitado pelo torcedor vascaíno. Logicamente, a gente torce muito para que o Vasco vença o jogo, não será um jogo tão simples, mas o Vasco tem condições sim, é favorito a vencer o São Paulo em São Januário no domingo, às 8h30 da noite, né? Um horário horroroso aí para quem trabalha cedo na segunda-feira, mas infelizmente é o que a CBF fez aí, né, cara? E além da gente ficar a semana inteira sem jogo do Vasco, ainda o Vasco vai jogar como a última data, né, do domingo, né? O último jogo do domingo será o do Vasco. Vamos esperar ansiosamente por esse jogo em que o Vasco trabalhe bem, né? Isso é bom porque o Vasco vai ter tempo aí para trabalhar. O Diniz vai corrigir alguns problemas. O time tá muito bem, tá jogando bem, tá sabendo sofrer, não tá levando gol. Isso é muito importante aí
O sistema defensivo do Vasco mais sólido, passa mais confiança também para o elenco como um todo, para os jogadores de frente. Como a gente vem falando, o Coutinho vem buscar a bola no pé do Léo Jardim, porque ele tem consciência, tem segurança de que o sistema defensivo do Vasco não vai entregar. Se ele der um passe para algum zagueiro, o zagueiro não vai vacilar, o zagueiro não vai entregar como era com João Vitor e Lucas Freitas. Claramente aí o cenário mudou totalmente dentro do elenco vascaíno, né? Comente aí qual o seu prognóstico para esse jogo diante do São Paulo. Como eu falei, programação normal, o Vasco está treinando normalmente lá no CT Moacir Barbosa. Bom, e agora vamos falar do mercado, cara. O Vasco, segundo o canal na torcida vascaínos, recusou uma proposta de 25 milhões de euros do Betis pelo garoto Ryan. Já não é a primeira vez que o Betis demonstra interesse em um jogador do Vasco. Dias atrás a gente teve informação que o clube espanhol demonstrou interesse na contratação do Paulo Henrique, que teria sido a indicação do técnico do Betis. E agora surge essa informação, segundo o canal na torcida vascaínos, que o Betis fez essa proposta de 25 milhões de euros. No entanto, os valores não teriam agradado a diretoria do Vasco, que se prepara para renovar o contrato do atleta, e a multa do jogador poderá chegar a aproximadamente 70 milhões de euros. Hoje há um entendimento que o Ryan possa ser vendido no mínimo por 40 milhões de euros. Esse é o valor que o Vasco deseja, no mínimo, vender o garoto aí para o mercado europeu. Porque ele não tem interesse de jogar na Ásia, lá na Arábia Saudita, não tem interesse de jogar em outros continentes, somente no continente europeu e, claro, em um grande clube na Europa. E, aparentemente, o Vasco não gostou da proposta aí do Betis, não sabendo se o clube espanhol vai aumentar essa proposta aí nos próximos dias. Se a gente tiver qualquer confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal. A ideia do Vasco, como a gente falou, é renovar o contrato do atleta para aumentar a multa, aumentar o salário dele e também, claramente, dar uma valorização aí para o atleta. Tomara que o Vasco consiga vender o Ryan pelo valor que ele vale, né, cara? Pelo valor justo. Se Endrick e Estevão foram vendidos por 60 milhões, o Ryan não pode ser vendido por menos do que isso. Em hipótese nenhuma pode ser vendido por menos de 60 milhões de euros. Comenta aí qual a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa proposta do Betis. Bom, e o mercado do Vasco segue ainda a todo vapor, né? Segundo as informações do mesmo canal na torcida vascaínos, o Vasco segue aí monitorando o mercado e já se planejando para 2026 e, logicamente, visando a Libertadores do ano que vem. O fator Libertadores pode ser determinante para que o Vasco contrate grandes jogadores na próxima temporada. Na visão da diretoria, o Vasco fará pelo menos 5 contratações pontuais que venham para elevar mais ainda o nível do elenco. A ideia é jogar a maior competição das Américas e brigar pelo título e não somente participar. Vale ressaltar que esse número de contratações pode variar de acordo com a necessidade do elenco, até porque podem ter saída de jogadores no fim desse ano de 2025 e o Diniz vem trabalhando fortemente nos bastidores e tem ligado para alguns atletas que estão sendo sondados pelo departamento de futebol. O Admar Lopes, Felipe e Pedrinho estão buscando fortalecer o elenco e lutar por títulos no ano que vem. Essas são as informações. A gente até falou do Lema, né? Foi um nome que foi especulado aí nos últimos dias, um jogador muito interessante. Anteriormente teve vários outros nomes, Luciano, Renan Lodge, Guilherme Arana, também o Elinho, Nino, zagueiro lá que está no Zenit, ex-Fluminense. Muitos jogadores são especulados aí, só que até agora nenhuma proposta oficial foi feita. Assim que a gente tiver qualquer confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal. O que eu acho, na minha opinião, o Vasco precisa mais de 5 reforços. Precisa qualificar em muito o banco de reservas. O banco de reservas do Vasco ali praticamente não tem ninguém, né? Tem Matheus França, Verratti e David. São os 3 jogadores reservas mais utilizados pelo Fernando Diniz. Só que o Vasco não tem zagueiro reserva, o Vasco não tem lateral esquerdo reserva, tanto que o Vitor Luiz, o Fernando Diniz aparentemente não confia tanto no atleta. Quando o Piton teve lesão, ele improvisou o Pumita Rodrigues. Tem essa situação do Pumita que o Vasco tem que resolver. Se o Pumita sair do Vasco, o Vasco não vai ter lateral direito reserva. Vai ter que buscar alguns nomes aí no mercado, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que o Vasco consiga contratar bons reforços no ano de 2026 e, lógico, conquiste a Copa do Brasil e ir de maneira direta para a Libertadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver qualquer novidade. Vamos trazer ao longo do dia. Hein? Forte abraço, tamo junto. É nóis.